Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu quero te convidar então a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e você também pode compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Já vamos para a nossa lição. Primeiro vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus grandioso que nos permite estudarmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz. Esse é o nosso desejo, que o Senhor fale aos nossos corações através desse estudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E nós chegamos hoje ao nosso último estudo de um total de 13 lições, onde nós estudamos sobre a doutrina de Deus. Se você perdeu algum de nossos estudos anteriores, todos eles estão disponíveis na nossa playlist EBD no canal do YouTube Igreja de Irajá 2. Nós vimos então que Deus é único, eterno, criador, onipotente, onipresente, onisciente, santo, que Deus é amor, que Deus é salvador, perdoador, galardoador, paciente, justo, consolador. E hoje nós veremos que Deus é vida eterna. Somente um Deus eterno concede vida eterna. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos de 31 a 34. Diz assim o texto: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. O Senhor é eterno, e ele não é eterno porque não terá fim, mas nós já estudamos um pouco sobre isso e vimos que o Senhor é eterno porque ele não teve início, não teve começo. Ele sempre existiu em sua eternidade. Mas chegará o dia que ele virá e julgará a todos. Uns serão galardoados e outros receberão o sofrimento eterno. Eu faço aqui uma observação. A vida eterna, ela já tem seus efeitos hoje. Isso para aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. O crente, quando morre, ele não precisa ficar esperando o julgamento para receber a vida eterna. Ele estará desde já em glória com Cristo. Ele estará desde já no paraíso. E foi assim com o ladrão na cruz, que reconheceu Cristo como o Messias, como alguém justo. Jesus declara para esse ladrão, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 43, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o texto que nós lemos aqui em Mateus, ele fala de julgamento para todos, mas como assim? Ele está contradizendo as palavras que Jesus disse àquele ladrão na cruz? Não, não há nenhuma contradição. O que nós precisamos perceber é que o crente passará por um julgamento, sim, mas um julgamento de obras, visando receber galardão. E nós já falamos sobre isso na nossa lição de número 9, que está disponível no canal do YouTube. Então, sobre a vida eterna com Cristo, nós devemos ter em mente que ela já tem os seus efeitos hoje na vida do crente. Mas por que então é muito importante o julgamento? O julgamento é importante para a glorificação plena dele. Mateus 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Aquele que foi humilhado voltará em glória, e todos, sem exceção, se prostrarão e confessarão que ele é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versos de 9 a 11, diz: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O julgamento é importante também para a colheita do joio e do trigo. Os versos 32 e 33 de Mateus 25 diz o seguinte: Todas as nações serão reunidas diante dele,
e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Joio e trigo são muito parecidos. Eles nascem e crescem juntos. Assim também há muitos que caminham na igreja de Cristo, mas que são joio. Não cabe a nós, então, hoje, essa distinção. O Senhor fará essa separação no dia final. O julgamento também é importante para a recompensa dos fiéis. Os versos de 34 a 36. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Nesse texto aqui, é possível perceber que são enumeradas algumas atitudes práticas que o cristão deve ter durante a sua vida, isso em relação aos mais carentes. Essas são obras que devem ser observadas de modo que o crente ele há de receber galardão por elas. Vale ressaltar que obras não salvam. Isso é muito importante. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Outro motivo pelo qual o julgamento é importante é a efetivação da justiça sobre os ímpios. O verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Muitas vezes algumas pessoas praticam o mal de forma contínua, de forma crescente, por causa de uma sensação de impunidade. Essa sensação é falsa. Eclesiastes capítulo 8, verso 11. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Essas pessoas elas pensam então que passarão por toda a vida impunes e sentem-se seguras em suas próprias justiças, mas ninguém ficará impune. Isso é uma certeza. Seja qual for a falta cometida, todos receberão paga por suas atitudes. Atos capítulo 17, verso 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Tão certo como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e vivo está, ninguém há de ficar impune diante do justo juiz. E o julgamento é importante, pois é fundamental para a nossa fé. No verso 34, que nós já lemos, diz o seguinte: recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. A glória que experimentaremos, ela já está preparada desde antes dos homens e seus atos existirem. Assim, devemos viver com fé, de modo a mostrá-la ao mundo através de nossos atos. Efésios 2, verso 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Irmãos, a salvação, ela não é pelas obras, mas nós não podemos deixar de fazê-las. Não podemos nos isentar de obras. Elas devem externar a nossa fé. A vida eterna nos faz praticar boas obras. Mateus 26, versos de 36 a 46. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso, vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse é o assunto que nós já temos tratado aqui nessa lição, que as obras não salvam, mas nós não podemos deixar de fazê-las, como já dissemos. Eu ressalto aqui que esse texto ele nos mostra que devemos sim fazer as boas obras. Nós devemos fazê-las como se estivéssemos fazendo ao próprio Cristo. O cuidado ao próximo não é a chave para a entrada no reino celestial, mas ele é a manifestação da graça de Deus no salvo. E esse comportamento, ele evidencia o fruto de um coração convertido. A vida eterna com Deus. Apocalipse capítulo 22, versos de 1 a 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Eu lembro aqui que o texto de Apocalipse é escrito pelo apóstolo João e é uma descrição da sua visão, de modo que ele usa elementos conhecidos nossos para relatar, para descrever o que foi visto por ele. Assim, não convém que abordemos a totalidade da visão de João de modo literal. No texto está sendo descrito a sala do trono. Aqui há um rio, que ele é claro como cristal, e ele flui do trono de Deus. O rio é o símbolo de vida, e essa vida está fluindo do trono, o local onde o Senhor reina. Agora já não há mais impedimento para que o homem experimente da árvore da vida, pois desde o Éden o homem não pôde mais acessá-la, isso por conta do pecado. O rio e a árvore, então, estão aqui simbolizando a vida abundante na gloriosa cidade, uma vez que Deus é a fonte de toda a vida. Na face dos fiéis estará o nome do Senhor. Aqui é o símbolo de uma nova identidade, indicando a quem pertencem. A vida eterna com Deus, então, ela será algo inimaginável, onde nós, crentes em Jesus, teremos uma nova identidade, não padeceremos mais carência alguma, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza e viveremos dias de plena felicidade para todo sempre. O Deus eterno tem uma palavra eterna, Apocalipse 22, versos de 6 a 12. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isto. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça e continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Vemos aqui, então, nesse texto, que a revelação ela é recebida por João, mas ela é uma revelação de Jesus. É palavra de Deus. Por isso, ela é totalmente fiel e verdadeira.
E o texto no verso 7 diz: feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Isso nos fala de obedecer a palavra de Deus, praticá-la. Isso é imprescindível para o fiel. Também nos fala de crer nela como revelação de Deus, pois o próprio Senhor é a fonte das profecias desse livro. E assim nós devemos ter na palavra de Deus um referencial para nosso estilo de vida. Devemos pautar nossa vida na palavra, viver segundo os seus preceitos. A revelação de João não apenas informa sobre o fim, mas ela visa preparar o povo de Deus, a igreja do Senhor, para que viva no centro da sua vontade. Os santos não são justos por causa dos seus atos, mas porque tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E assim estarão habilitados ao gozo eterno ao lado do seu Senhor. Deus é vida eterna. E hoje eu quero encerrar nossa lição orando por você que deseja entregar a sua vida a Jesus. Talvez você esteja acompanhando nossos vídeos ou apenas assistiu esse e sente que há uma decisão a ser tomada. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele. Ele há de fazer tudo novo. Não estamos aqui falando de uma vida sem problemas, de uma vida sem dificuldades, mas estamos aqui falando de uma vida eterna, de uma vida que vai além dessa nossa vida humana aqui, de uma vida para todo sempre em glória ao lado do Pai. Então, se esse é o seu desejo, ore comigo, feche seus olhos. Senhor, nessa lição eu quero terminar orando, Pai, por aqueles que entregam as suas vidas a Ti. Faz morada nesses corações, transforma, Pai, envia o Teu Espírito Santo, transformando a vida dessa pessoa como um todo. Que a partir de hoje haja novidade de vida, que ela possa experimentar da Tua graça, do Teu amor, do Teu Espírito em todos os passos, em todos os momentos. Que o Senhor seja o provedor, o fortalecedor, aquele que guia cada um de nós e principalmente, ó Pai, aquele que transforma nossas vidas. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você tomou essa decisão ao lado de Cristo e deseja comunicar-se conosco, será uma alegria te conhecer. Você pode fazer isso então através do nosso e-mail, contato@pibirajá.com.br. E nós chegamos então ao final do nosso estudo sobre a doutrina de Deus. Meu irmão, muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Sempre é uma alegria nós estarmos juntos. Nosso desejo é que o Senhor te abençoe, te guarde, cuide da sua família, que o Senhor seja o provedor, o sustentador, em tudo que o Senhor supra as suas necessidades. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Jesus Cristo é a única esperança. Esse é o tema da campanha de Missões Nacionais 2021. Em um mundo tão difícil, onde temos visto tantos flagelos, tantas tristezas, o homem precisa perceber que somente em Jesus ele há de encontrar a verdadeira esperança. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nossa missão, enquanto cristãos, é fazer com que essa mensagem, a mensagem da Boa Nova, ela chegue aos 4 cantos da nossa nação. Então, seja você um promotor de missões, ore por missões, oferte para missões e se o Senhor te chamar, vá aos campos missionários. Meu irmão, que Deus te abençoe. Jesus Cristo é a única esperança. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele